Olá pessoal, tudo bem? Professor Gilderlânio aqui, estou trazendo esse conteúdo que é a revisão do conteúdo de artes da primeira unidade da coleção Telares para o sétimo ano. A gente está enviando esse material para um dos nossos alunos que tem deficiência visual e ele precisa ouvir a revisão do conteúdo para fazer a prova, porque ele agora que está sendo alfabetizado em braille, então é um menino super inteligente e a gente está se unindo para colocar ele aonde ele merece, que é no topo, tá certo? Então eu vou passar aqui a revisão e você vai, se você faz parte da família do Cauã, estou aqui falando o nome dele, viu, Cauã? Cauã, um grande abraço, professor Gilderlânio aqui, eu estou aparecendo aqui na tela do lado, tá? Estou com a camisa verde escura, fazendo propaganda da marca de cosméticos, tá bom? Mas tudo bem, viu? Depois a gente conversa sobre como é que eu estou aparecendo aqui. E um grande abraço nos seus pais, viu? Pais do Cauã, um grande abraço. E se você não é o Cauã e tá chegando aqui nesse vídeo, você pode pegar esse material depois, tá? Caso você precise por algum motivo. Eu vou ser breve para que ele possa pegar o conteúdo de forma bem objetiva e fazer uma boa prova. O que é arte urbana? É a primeira pergunta. Então a resposta mais simples que a gente poderia dar é: toda manifestação artística que é produzida e apresentada nos espaços públicos urbanos é chamada de arte urbana. É claro que ela tem origem principalmente nos guetos dos Estados Unidos, onde a gente conhecia como street art ou arte de rua, tá bom? Mas se você colocar essa informação já é suficiente. É uma manifestação artística produzida e exposta ou apresentada em espaços públicos urbanos, tá bom? A segunda questão, além do grafite, cite mais um exemplo de arte urbana. Nós trabalhamos muito a questão do grafite neste conteúdo, mas não tem só o grafite, né? Nós temos, por exemplo, a dança de rua, street dance. Nós falamos sobre isso, então você pode colocar a dança de rua, o break, o rap. São alguns dos exemplos desse movimento. O break mais uma dança, o rap é um tipo de poesia urbana, tá bom? Que também tem essa característica. E nós poderíamos citar também a arte circense de rua, essas que se apresentam no sinal, no semáforo, são alguns dos exemplos. Aqui só pede um, tá, Cauã? Então você vai escolher. Você pode colocar aqui o quê? Você pode colocar a dança de rua, você pode colocar a arte circense de rua, tá bom? E aí você já vai estar com a resposta certa. No contexto da arte, o que são pigmentos? Então vamos lá. Pigmentos são substâncias capazes de dar cor a outros materiais. Então quando a gente forma uma tinta, nós precisamos de pigmentos. E nós trabalhamos isso, né, com a nossa turma. Falamos de pigmentos, falamos de aglutinantes. Os pigmentos podem ser sintéticos ou podem ser naturais. Sintéticos são produtos industrializados, feitos com produtos químicos industrializados, e naturais eles são extraídos da própria natureza, tá bom? Como pedras, sementes, folhas, caules, etc. Então eu pedi aqui na questão seguinte 2 exemplos de pigmentos naturais. E aí é muito fácil. Eu posso citar, por exemplo, aqui o pigmento azul ultramarino, extraído de uma pedra, né, da trituração da pedra lápis lazuli, tá bom? Ou apenas da pedra lápis, você pode colocar assim, é o pigmento azul, ou o pigmento vermelho, que é retirado do pó de urucum. Urucum é uma semente, a gente faz aqui no Brasil coloral com urucum, e é um corante maravilhoso, que produz uma semente vermelha, muito utilizado
principalmente entre os indígenas, nas pinturas corporais. Mas aí é assunto para outra série, depois a gente fala sobre isso, tá bom? E aí é bem interessante. Outro exemplo também, então nós já temos aí 2 pigmentos naturais fáceis de trabalhar. Também nós perguntamos, depois a gente fala, tem mais uma questão sobre isso, está um pouco aleatório aqui as perguntas, mas tudo bem. Sobre a pichação, também chamada de tag. Quando é que a pichação é crime? Então a resposta é muito simples. De acordo com a lei brasileira, a pichação é crime quando ela é praticada em espaços não autorizados, tá? Então se alguém sobe no muro de alguém que não quer aquela pichação ali, que não quer aquela tag ali, e faz esse negócio, ele está cometendo um crime, tá bom? O fato dela existir não muda o que a lei diz, concorda comigo? E contando que a pichação não é a mesma coisa de grafite. Grafite é uma arte que exige muita técnica. Existem grafiteiros extremamente competentes que conseguem, por exemplo, pintar uma imagem 3D que você simplesmente se confunde. Então não vamos confundir uma coisa com outra, tá bom? Qual é o principal suporte do grafite? É a 6ª questão desse questionário. E é muito simples. A gente falou sobre o suporte, a parede, né, como suporte. E neste caso, o suporte do grafite é exatamente a parede, não é? Ele não é suporte apenas do grafite. Nós vamos falar um pouquinho mais também sobre a questão do afresco, mas é o principal suporte. Poderia ser a tela, se fosse uma pintura, poderia ser o corpo, se fosse um dançarino. O suporte é aquele que dá condições da arte existir, tá bom? Ele não é a obra de arte, mas sem ele a obra de arte não consegue se manifestar. Qual é a vantagem de se utilizar o stencil e o carimbo na pintura urbana? É muito comum a gente ver material, algumas pinturas de muro, inclusive, utilizando o stencil. E o que é o stencil? É uma madeira que é recortada, ela fica vazada, tá bom? E aí você pinta só entre o material e aí você pode usar várias vezes aquele mesmo molde. Essa é a grande vantagem. Então qual a vantagem? É que no carimbo e no stencil você pode repetir aquele conteúdo várias vezes, quantas vezes você quiser. Tem um trabalho aqui em Fortaleza do Felipe Arzon, O Beijo da Cidade, é uma coisa assim, em que ele usou muito essa coisa do carimbo e do stencil, com algumas mensagens motivacionais bem legais. Né? E agora ele está fazendo umas artes muito loucas, que ele pega aqueles cartazes, traga o teu amor de volta, não sei o que, e tá com carimbo, duvido. Se você quiser ver a obra do Yazon, vai lá no Instagram dele, eu vou até deixar o link aqui para você ir depois, tá bom? Questão 8. O que é o lambe-lambe? Foi até uma coisa engraçada, porque eu perguntei desse jeito, né? A gente sabe que o lambe-lambe é um cartaz que fez muito sucesso desde o final do século XVIII, XIX, início do século XX, até antes da invenção da offset. E ele é um cartaz que era produzido, e aí você usa uma cola dissolvida, também conhecida como grude, e aí você mela a parede com aquele negócio, põe o cartaz e passa um rolo por cima. Nós fizemos um trabalho com lambe-lambe na nossa sala de aula. Nós não pudemos fazer isso na parede, é óbvio, né, que não dava certo, mas nós utilizamos uma cartolina para passar o cartaz na cartolina. Alguns conseguimos fazer, sujamos a sala de cola, mas deu tudo certo, não teve problema não, tá? Foi um sucesso. Então o lambe-lambe é um tipo de cartaz que utiliza a cola e é pregado nas paredes das cidades, é um cartaz publicitário, por exemplo. Como é a técnica do afresco e por que é tão difícil produzir com esta técnica? A técnica do afresco é uma técnica de pintura que se utiliza, então a técnica de pintura, certo? E ela é difícil porque você tem que utilizar a argamassa fresca, daí o nome afresco. O artista vai pintando com a argamassa fresca e aí quando a tinta seca, ela está secando junto com a argamassa e aí ela fica dentro, literalmente dentro, secando junto com a parede. A Capela Sistina, né, da Itália, foi pintada com essa técnica, uma técnica da Renascença, muito utilizada
neste caso por Michelangelo, embora Michelangelo não se considerasse muito um pintor, ele gostava mais de esculpir, mas isso é outra história, tá bom? Então o afresco é difícil por isso, porque é uma técnica de pintura e ela utiliza argamassa fresca, por isso é tão difícil. E por último, cite um exemplo de aglutinante e qual sua utilidade no mundo da arte. Poderia ter ido lá para as tintas, né? Para os pigmentos, mas olha só, o aglutinante, ele são usados para que eles produzam, façam com que o pigmento, né, ganhe consistência de tinta. Então, sem os aglutinantes, eles não, o pigmento não vai ter aderência e não vai fixar no local onde eu vou pintar. Então, se usa vários tipos de pigmentos, de aglutinantes, entre eles a cola branca. Aqui no livro ele citou alguns bem legais. A gema de ovo, né, que faz a têmpera, é um ótimo aglutinante. E o óleo de linhaça, né, a goma arábica. Neste caso aqui, o óleo de linhaça ele é o mais padrão, porque o óleo de linhaça é o aglutinante que faz a tinta óleo. Então, quem é pintor sempre anda com o olhinho de linhaça ali pendurado na sua maleta para fazer esse trabalho, tá bom? É um trabalho rápido, eu agradeço a paciência e você tem que aprender isso aqui para fazer uma prova maravilhosa, tá bom? A prova de vocês não vai cair todas as questões, são apenas 5 questões e as outras notas vai ser do conteúdo que a gente trabalhou em sala, tá bom? Então, um grande abraço e até o próximo vídeo, até o próximo trabalho.